galera, bem-vindos a mais um podcast das 8 podcast, seu podcast das 8 ou do horário que você estiver assistindo, né, PC? Depende. Estamos aqui, eu, Mineiro, Carlos Rotondo, como você preferir me chamar, e meu grande amigo PC, apresentando esse podcast, tentando trazer para vocês tudo sobre a vida ativa, a vida saudável, o esporte, como isso pode beneficiar a nossa vida. E para trazer um assunto desse, a gente não poderia deixar de trazer como convidado uma pessoa tão especial como o Adevaldo, esse grande ciclista aqui da cidade de Uma Teresópolis. lenda. O Uma cara lenda do manda muito. ciclismo teresopolitano. E um cara super ativo e que veio aqui hoje para contar um pouco da sua história, não da nossa história, da sua história e dizer pra gente como o ciclismo mudou a vida dele. Adevaldo, obrigado em primeiro lugar por ter vindo, ter aceito o convite de participar dessa conversa com a gente. É um prazer tê-lo aqui e para a gente conhecer um pouco. Eu já sei um pouco da sua história, PC também. Acho que a maioria que estiver assistindo aqui da cidade te conhece, mas é sempre bom a gente trazer esse assunto de novo. Eu é que agradeço o convite, uma boa noite a todos. Que a gente puder colaborar, né? Como eu sempre no ciclismo, que é uma paixão, e a gente sempre está sempre colaborando. Então, estamos aqui sempre disponível. Pô, show. E como é que foi que. Então já vamos começar logo o seguinte: como é que foi a bicicleta na sua vida? Da onde que ela apareceu? Foi desde a infância? Foi já depois de adulto? Como que Não, já foi veio? já depois de adulto, né? Eu estava com um amigo meu em Rio das Ostras e ele tinha acabado de vir do Paraguai. Ele veio com uma Mongoose. E eu lembro dessa marca. Mongoose de Cromley. E Uhum. eu tava lá na nossa casa que nós ficávamos em Rio das Ostras, uma Monarquezinha, né, que a gente usava para ir à padaria e tal, lá em Rio das Ostras. Mas Ele, isso aí você tinha que idade, mais ou menos? eu tinha 34, Ah, tá. 34 anos. Uhum. E aí ele falou, pô, tu quer dar uma volta? Aí nós fomos até de Rio das Ostras à Barra de São João. Então Aham. aquilo para mim eu fiquei fascinado, uma bicicleta leve, 21 marchas, né? Tecnologia da época, né? Era um Tecnologia avanço, da né? época era, para mim, aquilo era tudo de bom. Falei assim, não, eu vou procurar uma bicicleta. Não achei Mongoose, né? Que é uma marca Essa bicicleta era de, de, eu- de mountain bike ou de mountain bike. mountain bike, né? Mountain bike. Ela era, na época, se eu não me engano, era uma bicicleta de Cromley que não tinha o carbono ainda, né? O carbono entrou, me parece que no ano seguinte. Ah, saquei. Nessa época aí, Uhum. que foi que ano isso? Exatamente, 94. Ah, nem imaginava pensar em pedalar ainda. Pois é, aí eu falei, eu fui no Rio, eu trabalhava de representante, passei no Rio, vi numa loja Caloi no Rio, uma Caloi alumínio, era Uhum. lançamento na Eu época, eu lembro, eu lembro. comprei, trouxe pra cá e comecei. Alumínio também era um material novidade Isso ali, não era, cara? era Uhum. novidade, não tinha, era E era bem novidade. mais leve do que tinha das Porque outras era ferro, Exatamente. né? bicicletas, né? E aí eu comecei a andar, né? Aí eu comecei a andar ali no quebra-frasca e tal, e com 15 dias de bicicleta, eu detonei a bicicleta. Destruiu ela. Destruí, aí fui lá em Zé Corujinha, né? Que o Aham. Zé morava, tinha uma oficina ali nas Paineiras, na Grande casa do corujinha. pai e da mãe. Você fala, não, rapaz, como é que você vai fazer isso com essa bicicleta? Essa bicicleta não aguenta isso, não. Aí, e eu tenho mania de lavar, né? Eu sempre gosto de lavar carro, lavar bicicleta, e aquilo encheu d'água, o cubo. Aí o Zé trocou, quer dizer, o preço que eu paguei na bicicleta, Morrendo manutenção. eu paguei para modificar a Ah, tá. bicicleta, Aham, para aham. botar Triplicou o gasto. um cubo que não entrasse água, vou melhorar a relação, Aham. melhorar as rodas. Aí eu comecei a andar. Freio, né, cara? Era. Exatamente. Aí o que eu gastei na bicicleta, eu gastei para modificar a E bicicleta. diga-se de passagem, a gente fala do preço, e realmente o preço de hoje em dia está meio absurdo, mas tudo bem, tem a ver com a questão do dólar, da pandemia, uma série de motivos, mas independentemente disso, naquela época, nessa época que você está falando, tipo assim, poderia até ser mais barato, mas eu acho que nem era tão Não. mais barato porque a gente não tinha O, tanta o facilidade. problema naquela época, deixa eu te explicar o que que era. Até inclusive nesse ano, eu fui no Paraguai. E aí o Zé pediu para me trazer as peças, porque não tinha peça. Pois é. A peça de reposição não tinha. Entendi. Às vezes ó, tem alguém que está assistindo a gente mais novo que Não já tinha, nasceu amigo. nessa época do Mercado Livre, da internet. Não Ah, cara, você não tinha. comprou no site, É, pô? E aí eu trouxe lá do Paraguai, eu trouxe mais ou menos uns 600 ou 700 dólares de peça para Zé Corujinha, Aham.
que não tinha, só tinha lá. E aqui a gente não tinha. Na época, o Zé, hoje a realidade é a seguinte: você chega no mecânico, todo mecânico, né? O Paulo, o mecânico, tem minha bicicleta. Ele vai, ó, tem isso aqui, troca a peça. Na Uhum. época, o Zé Corujinha não podia trocar a peça, ele Tinha que tinha que recondicionar. consertar a Ah, peça. Era basicamente o mecânico raiz, né? Exatamente. Então, e aí eu saí dessa bicicleta, eu vendi, comprei uma Mongoose de Cromley. Como a daquele amigo lá que te apresentou Exatamente. o E aí ciclismo. o Catão estava trazendo essas Mongoose de fora, de alumínio. Aí eu Mongoose foi que o Valinhos correu pela Exatamente. Mongoose, não foi? Isso, porque na época eu comecei a andar com. Era o Mauro Gaspar, Aham. o Valinhos, que era patrocinado É, pela esse eu não conheço, Mongoose. conheço de Andava nome só. Marcos demais, andava Valinho demais, era andava demais. a nossa. Aqui para Teresópolis, ele é o ícone, né? Ah, maneiro, né? Infelizmente ele não continuou, mas o Marco Valinho é Ah, imbatível. Tanto no mountain bike quanto no speed, né? Na bicicleta Aham. do ciclismo de estrada. E com o Adilson Bombril. Tanto o Marcos Valinho quanto o Adilson Bombril, ele eram patrocinados pela Mongoose. maneiro. Bombril eu não sabia, não. Sabia do Valinho. Não, exatamente. Ah, O Bombril, na época, eu não me lembro o a categoria da veterano, ele disputava a nível nacional com o pai do Avancini, pô, que maneiro. e com o Pacífico Delay. Maneiro. O pai da Vancini andava. A Vancini, a gente nas provas, a Vancini ficava enchendo o saco. Ele com Era criancinha, né? Aham. 5, 6, 7 anos, É, ele ali. quem falou isso foi George, o Gutenberg, que contou essa história, que ele era pequenininho e já perturbava Já todo mundo. perturbava. Pegava uma bicicleta de ferro, andava numa roda só, o moleque era. E o nosso, hoje em dia, é o nosso representante, né, no mountain bike, né? Exatamente. Verdade. É. Teve É, Então, fera. e uma aí. prova não tão muito satisfatória nesse final de semana. Não sei se vocês viram a Mas posição dele, mas é, até no Facebook as pessoas ficam falando, né? Ah, Aham. que a Vancini é isso, que a Vancini é aquilo. Gente, as pessoas têm que ver o seguinte: ali, aquilo é nível internacional. É, é não, o que ele assim, já fez, pô, dá pelo para amor de você ter Deus. uma comparação quando você pega uma prova a nível nacional e você vê Exatamente. assim, ele tem uma certa facilidade para ele ganhar. Já tiveram algumas provas que eu assisti que no final ele ganhando, tá? E você via o segundo lugar, se eu não me engano foi o José Gabriel, eu não lembro agora quem chegou em segundo. Cara, você viu o cara, ele terminou a prova caindo da bicicleta assim, sem conseguir ficar em pé. E o Avancini, assim, tava óbvio que ele tava dando um esforço bom ali, mas ele Exatamente. tava inteiro. Só que o Então, nível lá é uma coisa absurda, né? cara, E tem pô, mais. O, aqui pra gente, lá, lá fora, principalmente na Europa, a cultura da bicicleta vem de criança, tem vem de de criança. berço. É verdade. Às vezes eu já vi vários documentários que eles lá fazem o treinamento de contrarrelógio com um garoto de 10, 11 anos, eles botam o garoto na bike de ciclismo Aham. e eles põem uma latinha de cerveja nas costas do garoto. Ele não pode derrubar a lata. Caraca, que maneiro. A lata Uma Pra, latinha de é, cerveja, uma lata vazia. pra Para posicionamento, pra ter. posicionamento. para estabilizar ali o tronco, Exatamente, porque aquilo ali você tem uma posição. é, Verdade. quanto mais estabilizado o teu tronco tiver, Exatamente. melhor vai Melhor, ser o teu e rendimento. melhora o rendimento porque você vai fazer menos resistência para o ar. É, o que para mim é impossível, mas Essa coisa de cultural, na verdade, né? A gente Exatamente. é o país, realmente é o país de futebol, né? As crianças jogam futebol desde cedo. Uma vez eu batendo um papo com o Hernan de Esquadra, né? Que teve o prazer de conhecer. E aí, o filho dele tá na Europa. Tá na Europa, tá na Movistar, tá Movistar. que maneiro, arrebentando, né? tá em Portugal. E aí ele tava falando comigo, ele falou, PC, no Uruguai, nosso vizinho aqui, o pessoal escuta corrida de bike no rádio. É, aqui no Brasil Vem de criança, o cara gosta, é cultural ali. A gente é com futebol, os Então, caras eu gostam. A não sei se Colômbia, né? vocês têm, Colômbia é um. eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu tenho do cenário, da cena atual do ciclismo, mas eu vejo assim, a pandemia ela trouxe um monte de adeptos para bike. A gente viu realmente uma mudança, até porque as pessoas estavam academia fechada, ou às vezes mesmo aberta, não queria ir para o ambiente fechado. Então o ciclismo, a corrida na rua foram opções que a gente viu muita gente indo. E hoje em dia eu vejo o seguinte, a remanescência, aqueles que ainda não desistiram, que gostaram, Remanescência foi lindo, gostou, gostei. né? Foi De bonito vez em pra quando cacete. eu trago uma Remanescência palavra foi, porra. bacana, mas enfim.
Pô, até me perdi no que eu ia falar, mas você vê que assim, o grande murmurinho do ciclismo no Brasil, a gente está falando do mountain bike. O mountain bike é o assunto do momento. Quando a gente Agora, parte para o ciclismo de estrada, que eu gosto muito, Uhum. diga-se de passagem, você não tem tanto público. agora porque agora nós vamos ter uma opção, né, como o Vinícius Rangel foi campeão brasileiro de estrada, ele vai Aham, poder usar nas provas internacionais a a camisa da camisa, Movistar com a camisa da bandeira do que vai Brasil. ser bacana Uhum. pra caramba. Legal, legal. Exatamente, exatamente. E ele andou dando umas surpresinhas lá fora, né? E tem mais, ele já está, ele já, eu tive vendo uma reportagem no chefe da Movistar, que eles são muito satisfeitos com a quantidade de seguidores que ele tem. É. Olha, aham. Não, O porque. engajamento que tem, né? Ele tem mais seguidores do que o Valverde. Sério? É, e, e ele, É. exatamente, então Faz o esporte crescer, A lógico. nível de visibilidade, né? Que hoje em dia a internet é a visibilidade, é o e o palco Valverde é do. um ícone, né? É. Um cara, nós estamos falando aqui de mim, Aham. 64 anos, Não mas teve um temos o incidente com Val, ele esses dias? ele não, ano passado ele caiu, né? Não, Ah. teve alguma coisa esses dias com ele, gente. Agora eu não me recordo o que que foi, mas aconteceu alguma coisa de Ele, assalto, ele de. numa prova ano passado ele caiu, tomou um Ah. tombaço e Eu, entrou muito forte numa curva e ah. foi embora. Eu tive o privilégio de Não, mas eu acho que conhecê-lo aconteceu alguma quando coisa eles com ele, eu estiveram não sei, aqui não tenho certeza. nas Olimpíadas, já. Pô, super simples. Você viu o treinamento, E eu, a eu também, conduta, eu vi, lembra? Lembra? lembro, eu Mas o estive com cara assim, ele. né? O cara de uma tranquilidade, de uma Aí humildade uma para falar com todo oportunidade que eu mundo. perdi, hein? Podia ter É, conhecido, não Não, conheci, não. O a PC galera. não fez Ah, esse prazer de me representar as pessoas, não. ao doce. É, Ao doce. mas mas vamos voltar aqui. É o eu seguinte, a te, gente perdeu um pouco o foco da coisa. essa Aham. Mongoose que eu comprei na Ah, época, que Ah, eu comprei com cartão, trouxe pra mim, ela veio até num isso. número maior do que eu, mas, cara, eu tinha que ficar. Ela, na época, era objeto de desejo Eu lembro que na de época a muita Mongoose gente. aham. era Mongoose Trek É, e tinha Calói. mas a Calói já era Calói era o nacional, básico, Ah, né? ah. exatamente, Quem tinha Calói, quando via alguém com uma Trek, com uma Mongoose, Um Mongoose era o. Mongoose era o Realmente era top, o. é isso aí, Top. exatamente. Aham. Agora a bicicleta que eu tive, inclusive até Magrão, teve uma vez que nós fomos para Rio das Ostras, Aham. né, de Speed, ele falou, Adevaldo, vou te confessar aqui uma coisa. Quando eu vi a sua bicicleta chegando no Zé Corujinha, Uhum. cara, eu desejei aquela bicicleta para mim na mesma hora. Então, por isso que eu falo, era Aham. objeto de desejo. Era. Pergunta, naquela época, realmente eu não sei, mas nessa época, a bike de mountain bike, ela já tinha uma característica bem semelhante à de hoje em dia? Ou você viu bastante modificação? Tô falando a nível de geometria, de componentes. Não, a geometria da Mongoose, eu vou te falar que, para mim, em mountain bike, não tem geometria igual. Já era uma geometria bacana. Muito bacana, E muito. a nível de Geometria componentes, assim, por exemplo, suspensão Shimano, dianteira, era tudo Shimano. no, ma- Continua tudo Shimano. é, Tanto é que quando eu vendi a Mongoose, eu comprei uma bike, que eu esqueci o nome agora, e que ela foi a primeira bike com freio a disco na frente, aham. de mountain Mas bike. aí já, mas Já, aí já já, foi em já que foi um. época? Isso já tem aí bastante tempo. Não, mas aí não foi lá em 94, não. Não, isso aí já foi próximo dos anos 2000. É, Foi a minha primeira bike era uma Scott, uma Uhum. mountain bike Scott que o Corujinha, na época, um garoto comprou a mountain bike Aham. e fez em 10 vezes. O cara pegou o dólar e fez em 10 vezes na cotação do dólar sem juros. Uhum. E o garoto comprou a primeira parcela e não conseguiu pagar. Pagar. Aham. Aí ele falou, pô, aham. Devaldo, eu pego tua Mongoose aqui, que tua Mongoose o cara quer pegar, e eu peguei ela. Foi a primeira bike em Teresópolis com freio a Entendi. disco. Maneiro. Aí eu parei de cair. É porque, veja bem, a Mongoose era uma bicicleta, para mim, era um tamanho acima, e eu tinha que ficar com ela Ah, porque entendi. o Mozart No errou na tamanho do mão. quadro. Aí eu falei, não, tô com ela, eu vou ficar com ela. E você sabe, né? Você quando. Não tem jeito. Tu tá na mountain bike, tu tá descendo, qual a primeira coisa que tu faz? É freio da frente. E Aham. é o erro comum É, que você é não um, pode cometer.
É um vacilozinho que depois de um certo tempo Exatamente. Vai se você aprende a adaptando, né? não E aprende a não usar. Já quando cometê-lo. eu passei a não ter mais esse problema com a bike com freio a disco. Entendi. Tem a questão também da regulagem ali, da sensibilidade do freio também, né? Eu costumo usar um freio, o pessoal até acha estranho. Meu freio você vai travar ele todo e ele basicamente não vai travar a roda, Não vai porque dar. eu não gosto do freio que é muito sensível. Eu deixo ele bem aberto, e eu acho que é mais seguro, Foi por uma forma incrível que que você se pareça. adaptou, né? Exatamente. É Isso porque já vai nessa variar de, época, o Zé Corujinha tinha uma loja do lado do meu escritório. naquela travessa ali, Ali perto. não, do lado do Ah, meu escritório, na Monte ah, Líbano, ele na tinha uma Monte loja Líbano. do lado. A loja Aham. dele foi ali do lado. O nosso diretor já me alertou aqui que já passou a metade do tempo que a gente estava programando e a Foi. conversa nem evoluiu para lugar Não. nenhum Aham, que a aham. gente tinha combinado. Mas é assim que o papo é legal, é assim que eu gosto que tem que ser assim. É um A coisa tá papo fluindo, É né? espontâneo, fluido é isso. espontâneo, é E, Exatamente. espontâneo. mas vamos lá. Em 94 você começou, já para mim já foi uma surpresa, porque eu te vejo com a bike de estrada e eu não sabia que você tinha começado no mountain Não, bike. eu tava até comentando com ele, que eu com o PC, que quando nós começamos a andar, eu andava com o Ronald Esteves, com o Robson, e aí eles marcavam 7h30 da manhã, lá pra Santa Teresa. Aí Robson chegava às 8h30 da manhã e ia tomar café. Falei assim, não, pra mim não dá. Aí eu já passei a andar sozinho. Aí eu fazia Entendi. o circuito do Holiday, ou no Arrieiro, ia Santa Rita, Cruzeiro, atravessava, entendeu? E aí teve uma época que o verão choveu muito. Choveu muito, você não ia pra trilha. Porque mountain bike é muito bom, mas Quando tá choveu, meu sequinho, né? amigo. É problema. É problema porque eu tenho falta de técnica com mountain bike, essa é a realidade. E o desgaste de peça é muito grande. Isso é verdade. Então, aí o que que eu fiz? Eu botei um pneu de estrada na mountain bike, comecei a andar na estrada e vi que era melhor e comprei uma bicicleta de estrada. Aí comprei uma Scott de carbono, de mountain Agora, bike. desculpa eu te cortar, deixa eu só entender uma coisa aqui. Você descobriu o ciclismo, né? A bike. A bike você não descobriu, porque, na verdade, desde criança já Já, com certeza, quem é. molequinho que não vai ter uma bicicleta ali para dar uma pedalada, aprender a andar e tal. Mas você descobriu o ciclismo ali com os 34 anos de idade, o mountain bike e tal. Quando você começou, você já automaticamente já Pois embalou é. no esporte ou você teve aquele Deixa eu momento que te você contar um deixou de caso rápido lado? que aconteceu comigo. A gente tinha Aham. vários amigos, né? 3, 4 casais que a gente estavam sempre juntos. E nós fomos para casa de uma pessoa ali em Guapi, um amigo meu, e ele fez uma bacalhoada maravilhosa e nós fomos jogar peteca. E eu tinha 34 anos, ele tinha quase 50 e poucos anos, e ele me ganhou na peteca. Falei assim, porra, filha da puta, Pode falar, pode chegar. filha da puta. Aham, Aí, e ele era muito competitivo, não que eu não aham, seja competitivo, mas para mim, aham. ganhou, perdeu. E eu saí dali, fui no Comari, na sauna, subi a serra e tava com 83 quilos, cara. Falei assim, gente, eu não acredito. Aí que eu tava andando de bicicleta, falei assim, não, não pode. Já a partir de segunda-feira eu falei assim, não, eu vou traçar um rumo na minha vida. Uhum. Vou cortar pão, vou cortar refrigerante, vou cortar cerveja, não vou comer carne. Virou a chave naquele dia. Virei a chave naquele dia. Uhum. Não vou comer carne vermelha durante a semana, só vou tomar refrigerante, uma Coca-Colazinha no domingo, carne vermelha só domingo, e foi assim pra frente. E aí eu fui Que perdendo maneiro. quilo, eu em 3 meses, eu perdi 18 quilos. Que doideira. Se As condicionou já. pessoas passavam por mim na rua e falavam, tu tá com AIDS, tu tá com problema, tu Aham. tá isso, tu tá que as Porque pessoas... também quando perde muito rápido também Exatamente, e você Ah, começa a ficar com a tua é, expressão muda. aham, aham. E aí eu já estava com a bike. E eu estava numa função numa empresa que eu era representante comercial e eu tinha facilidade de, por exemplo, de marcar com um cara no Rio à tarde. Então eu aham. pedalava de manhã, Era Você tinha flexível, uma né? Aham, flexibilidade ali no aham, tempo que. descia, não pegava trânsito, descia 9, 10 horas da manhã, atendia o pessoal lá, subia à aham. noite, entendeu? Então tinha essa flexibilidade. Aproveitando esse gancho dentro da mesma coisa, uma coisa que eu acho que é bem interessante para quem pedala, você está falando, cortei isso, cortei aquilo e tal, né? Não, hoje em dia você gosta de competição, né? Uhum. A gente conhece, para quem está assistindo
e vai saber da sua vida, você já tá bastante tempo envolvido com competições, enfim, tem os treinamentos, tudo certinho, as planilhas. Como é que você faz com a tua vida social? Porque você é casado, você tem, como é que você administra isso? Você fala Olha, assim, eu não bebo mais, eu não faço mais, eu como é que... vou falar com vocês. Conta pra gente aí, segredo aqui, vai É morrer um aqui, ninguém pro, vai Segredo da saber. internet. é um problema sério, Aham, porque assim, aqueles amigos, a realidade é a seguinte também. Você quando faz Já um sei até do que você vai falar. esporte, as amizades mudam, né? exatamente, as amizades mudam, as conversas mudam, Uhum, entendeu? E Os você interesses em comum mudam. mudam, e você, por exemplo, querendo ou não, para mim que sou um amador, eu estou praticando esporte de alto rendimento. uhum, Eu só não sou um profissional. Eu costumo falar que eu sou um amador profissional. uhum. Com certeza. Entendeu? Pela tua dedicação, pela sua Exatamente. disciplina, né? Por Cara, eu ouso exemplo, dizer que existem amadores que provavelmente se dedicam mais do que o profissional, porque o profissional ele tá ali, é o horário de trabalho do cara. Entendeu? A gente não, a gente além de trabalhar, a gente pega o nosso tempo livre pra gente fazer o que a gente ama. então, e também você praticando esporte, você, a tua alimentação muda, É automático isso. a bebida você passa a não beber mais com tanta frequência e você Uhum, passa a diminuir. uhum, Eu, ainda mais que eu tenho problema de refluxo, por exemplo, cerveja, eu uhum, até tomo, mas eu tomar 2, 3 copos, ela já tá na garganta. uhum. Uhum. Entendeu? E, por exemplo, Bebida fermentada, né? exatamente, eu tenho lá, eu participo, você também participa da Aham, confraria do aham. vinho lá, né? A gente tem Somos uma confrades, confraria. somos confrades. Opa, Sabia que tu Ó. ia... só vinho nacional, entendeu? Mas eu vou muito pouco na confraria. Eu vou na confraria, às vezes, Hum. na quinta-feira, quando eu saio da sessão da Câmara, 9, 10 horas da noite, eu passo lá, tomo uma taça, 2 taças e vou para casa. Não, e pra quem não sabe, pessoal, o Adevaldo aqui, ó, o cara é ciclista, vocês não têm noção de quanto tempo demanda um treino de ciclismo. O cara é ciclista, ele trabalha na Câmara e ainda tem o escritório dele, que ele é autônomo. Então, olha só, 3 atividades que o É, cara faz e ainda tem a vida social. então a atividade social fica muito difícil, porque, por exemplo, na sexta-feira, todo mundo quer, pô, lá em casa eu tenho que desligar o telefone. É. Pô, vamos sair, vamos sair. Não dá, porque para mim no sábado é o longo. Com a esposa, tranquilo? É, Com a de esposa, boa? tranquilo. Administrar? Administrar é com ela tranquilo, porque veja bem, com ela sempre foi bom pelo seguinte: quando eu saio de manhã para pedalar, ela tá dormindo. Isso Quando isso eu é o chego padrão. quando eu chego meio-dia, 1 hora, ela tá dormindo. Ela gosta de dormir. Ah, Uhum, tá. Então, com ela não tem esse problema. À noite também para sair, ela só se tivesse umas primas dela, uhum. certas pessoas que ela tem muita afinidade, ela vai, ela até sai. Mas ela, Mais por ela, caseira, né? mais caseira, Uhum. exatamente. Então, com ela eu tenho essa facilidade. Mas com os É. amigos, não. Porra, quer tomar uma cerveja com a gente? Mas na sexta-feira, eu no sábado eu tenho longo. É. E as Eu pessoas não tenho que dormir entendem, né? cedo, não entende. Pô, então, não, vou encontrar com vocês, mas eu não vou beber. Aí, quando você chega na mesa, é como se você fosse um ET. Qual o problema Exatamente. de você não beber? Às Tipo assim, vezes, você vai rir, você vai se divertir da mesma forma. sabe o Mas, que pô, que, tem que beber sabe o que que eu Uhum. faço? Eu ponho a cerveja num copo e deixa ela e deixo ele esquentando, ele vira esquentar. xixi. Eu não bebo, porque o longo, vocês sabem, a gente faz longo, quando a gente faz para prova longa, a gente faz no sábado 150, 160, 200 A quilômetros. gente, vírgula, É, você. é. Não, por exemplo, 100, acima de 100 já é longo, pô. então Não a é? gente tem que ir preparado. Não, é doutrina mesmo, você É tem que ir ali. doutrina, Ô, exatamente. Adevaldo, Porque a minha agenda ela é cheia. Aham. A minha agenda é a seguinte: segunda-feira eu acordo às 6 da manhã, chego no Comaria às 7 horas da manhã, que eu sou também diretor de musculação do Clube pô, Comaria. para. Teu dia tem quantas horas? Cara, 48, cara? aí eu Mil e faço, uma utilidade. eu faço a musculação, porque eu tenho que ter um complemento, porque eu tenho lesão de ligamento cruzado. Então eu tenho que fazer fortalecimento Específico ali. específico ali. E também já na musculação eu aproveito para fortalecer abdômen e a Lombar, né? cervical. O famoso core, né? Aham. Exatamente. Então eu saio do Comaria 9h15, já vou para a Câmara, chego na Câmara 9h20, 9h30, saio da Câmara meio-dia, é, meio-dia e 20 já estou no escritório, almoço em 15, 20 minutos. Saio do escritório 6 horas, 7 horas. Às vezes eu também tenho que ir na Câmara, voltar na Câmara, eu fico naquele bate e volta, porque hoje a gente tem uma facilidade, né? O smartphone Facilita muito. facilita muito.
E aí eu descanso. Tem hora que à noite, quando eu chego em casa às 6h30, as meninas chegam da escola, eu dou aquela. Aham. Eu sento no sofá e dou aquela. Tá dormindo? Não, tô descansando a Tirando. vista aqui, Uma cara. fatiada. E aí, terça-feira, a gente tem os treinos, terça e quinta. Você pegava terça e quinta, então. Segunda, quarta e sexta é musculação, terça e quinta eu acordo 15 para as 6 para poder fazer o treino com a galera. Sim. Que é o nosso treino de terça-feira, é o treino de velocidade, e quinta-feira é o treino de força. Terça-feira é tríbio São José, quinta-feira é circuito soberbo, que é uma altimetria maior, um Aham. Eu treinozinho que. tentei. Você tava no dia tal, né? Que eu falei assim, eu vou, primeiro, comprei a bike de estrada, né? Aí já tava fazendo mountain bike, falei assim, eu vou Uhum. pedalar com o pessoal lá. Aí fui, quinta-feira. E o Paulo já tinha me falado, não vá na quinta, vai na terça. Se eu decidi na quarta e no dia Aham. seguinte era quinta. Eu falei, eu não vou Aham. esperar até a Não semana. posso fazer nada se amanhã é Cara, quinta-feira. eu fui com os caras. Aí eu fui com os caras. Primeiro que eu cheguei lá com a sapatilha branquinha que eu tinha acabado de comprar, né? O pessoal já me zoando. Aí começou o treino, a gente foi ali por Hermitage, Estágio. aí beleza. Na hora que Sobe a gente chegou na Rio Bahia, aquela primeira subidinha que tem da da Hermitage Hermitage. ali, Aham, aham. eu já vi que o batimento tava um tantinho quanto alto. E ali a gente sobe num ritmo bom, mas sobe conversando. Tipo assim, isso que eu fico muito pé da vida, porque eu tô assim, eu mal consigo respirar e os caras estão conversando. Eu falo assim, não é Aham. possível, tem alguma coisa errada comigo, né? Aham. Chegou na subida do Vale da Revolta, cara, ali eu vi e falei assim, realmente não dá. Os caras sumiram na minha frente. E, particularmente, eu não acho que eu suba tão devagar assim, Aham. tá? O meu recorde ali no Vale da Revolta é 5 minutos e pouco, e pouquinho, não é? É um É um bom tempo, é um bom tempo. tempo. É. Mas, cara, não tem condições. Aí o pessoal depois ficou falando pra mim assim: não, pô, mas é porque também existe toda uma técnica ali, né? Você tem uma estratégia, aonde Exatamente, você é. gastar a tua força ou não. Aham. Também, mesma coisa. Você procura, eu, por exemplo, como a minha defesa de idade é muito grande para eles, é claro que eles têm muito mais força do que eu, não muito mais. Você gira mais? Eu giro mais, mas eu escolho uma roda para mim. Aham. Porque a roda, ela é muito importante. Aham. A roda não é só importante pelo vento. A roda é importante é você casar o teu giro com quem está na tua frente. É, Entendi. e é uma coisa O interessante, né? Arthur, eu caso com o giro de Arthur e o Sagu. Sagu, Sagu. exatamente. O Sagu, meu giro caso, o pessoal até brinca, pô, tá na roda, mas não é porque eu caso com o giro dele e Bate também. direitinho, E né? o de Joás nem tanto, porque o Joás é muito forte, Ele é forte, hein? forte. Ele anda Mas com o bem. do Sagu, não, o Sagu, meu giro casa com o dele assim na boa, então. Mas parece que você tá chamando o Sagu de fraco. Não, 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 mas ele é muito, muito forte Eu também. sei, E mano. depois que Cara, ele não tem ninguém São dali emagreceu, dessa estilos, galera são que estilos ande são mal. estilos diferentes, são estilos Tem diferentes. ninguém dessa diferentes. galera E, que de- ande mal, e sinceramente. esse ano que a Sagu perdeu peso, ele Aham. virou escalador nato. Aham. Então, e o meu único dia de descanso, na realidade, é sexta-feira. Porque você pedala sábado e domingo? Pedalo. Então é terça, quinta, sábado e domingo. Terça, quinta, sábado e domingo. Agora sábado é o longão. É, na Domingo é mais sexta, na regenerativo, sim, não? sexta-feira é mais ou menos o meu dia de descanso, entre aspas, Aham. que eu vou para academia e faço alongamento. Sim, mas eu queria saber o seguinte. Eu já No entendi que sábado eu terça faço e quinta eu longão. sei que é pesado. Treino, mesmo Não, o o treino sábado, plano de terça é o pesado. sábado, o O sábado é mais sábado é o pesado. longão, Sábado é o mas e longão. domingo? Domingo eu faço o regenerativo. Regenerativo, né? Eu tava É. esperando isso, saber onde que ia encaixar o Domingo, o regenerativo. regenerativo eu faço no domingo e ele é para mim. Não sei se isso não, talvez não sirva para todo mundo, mas para mim casou assim. Eu acho que serve, ô Adevaldo. Eu costumo falar o seguinte, ó, até Queijo para quem tá, goiabada. para quem Queijo tá goiabada. começando, Casou. Exatamente. O às meu vezes eu, regenerativo é o seguinte: eu vou ali onde é a carpeta, giro 15, 20, faço um giro de 20 minutos, 15, 20 minutos, e depois eu faço 6 tiros, de 6 a 8 tiros de 40 segundos. O tiro é o seguinte: durante 40 segundos você joga no. vai, Que o da minha bicicleta é 10. Então, eu no aham, 10 Dá o teu máximo. dou meu máximo durante 40 segundos e descanso 4 minutos. aham, Aí Então, é de vai. 6 a 8 tiros assim. E realmente depois eu giro de novo, eu giro 20, 30 minutos. Dá um treino mais ou menos de 1h30, 2 horas. Mas é Sozinho. assim, Sozinho? sozinho. Regenerativo não Aham. tem jeito. Você tem que ter sozinho porque você só tem que ter o ritmo. Aham. E os outros regenerativos têm um ritmo diferente. Dentro do que a gente vai perguntar, até para a gente não fugir muito, você se vê assim como um incentivador do esporte hoje em dia? Como é que você se vê? Você falou, você está com 60 Pra e. ser sinceramente, eu tenho 64 Quatro. anos. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Uhum. Pela minha idade,
eu acho que por exemplo, o que eu ando, o que eu pedalo com a galera, serve até de que seja para as outras pessoas, seja um marco. Uhum. É porque você já tem, pelos meus cálculos aqui, 30 anos de ciclismo. Exatamente. É uma vida, cara. Então, eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Que as pessoas, pô, vê aquele cara ali tem 64 anos, está pedalando. Então, se aquele cara tem Pedalando 64 em anos alto em rendimento, alto diga-se de rendimento, passagem. por que que a pessoa que tem 30, 40, 50 Não vai anos, por que conseguir. que não vai? Ele tem que conseguir. E tudo é planejamento. A nossa vida, ela é planejamento. E Você, por exemplo, persistência. e persistência. Eu Porque digo, você sempre vai sair do seu planejamento, cara. Sempre vai Exatamente. acontecer alguma coisa que vai te tirar da tua rotina e você vai falar assim, pô, eu não vou conseguir fazer isso. Então você tem que ter persistência para falar assim, não, vamos voltar ao planejamento, vamos voltar ao É. planejamento. E, por exemplo, na minha idade, quando você passa eu acho que 45, 50 anos, você tem que ter um cuidado maior, porque você já não é tão novo, uhum, né? A gente pedala com o Gustavinho, que agora tá em Portugal, né? aham. Também tá Ganhou um uma cara, bolsa para 3 meses para treinar em Portugal, que treinava com a moleque gente. fera, gente boa Muito, pra caramba. nossa, o Gui anda muito, É, anda muito. E então você tem que ter certo cuidado, você tem que procurar um médico. é Não, tem um verdade. acompanhamento. Mas eu digo essa coisa do exemplo também por conta da tua humildade. É, você imagina, você tem um jogador, né? Hum, Jogou a vida dele toda, conquistou os títulos e tal, mas ele é um exemplo para quem está começando. certo. Né? Você vê hoje em dia jogadores que se baseiam em outros que o Aham. espelho não é muito legal. Então, de repente, ele toma determinadas atitudes. Ciclismo, a gente sabe que a gente está ali na estrada, a preocupação é constante com uma pessoa que está pedalando do teu lado, né? Você já falou que você já caiu, né? Todo mundo já passou por isso. Então, acho que o exemplo também na estrada, no ciclismo, é muito importante. E você passa isso. Sei porque eu te conheço, né? A gente se Por conhece exemplo, há um nós tempo, temos né? um treino, quando nós estávamos treinando para ir para Guarapari, 420 Aham. quilômetros, Eu lembro desse desafio. nós fizemos um planejamento, né? Então a gente colocava quatro puxando, quatro, Uhum. cinco puxando, e eu ficava atrás do Desse quinto ou quarto, paredão. desse paredão, Aham, eu fazia parede, aham, e ninguém passava por mim. Então eu não deixava, só esses quatro puxavam, porque, não, porque eles eram mais fortes, eles tinham um ritmo, eles é que ditavam o ritmo. aham. Então o pelotão tinha que ir no ritmo dele. Para evitar que outro que não tinha o ritmo deles atrapalhasse o ritmo do pelotão e o ritmo do treino, eu ficava ali atrás. Então por mim ninguém passava. Entendi. Adevaldo, mountain bike ou ciclismo de estrada, na sua perspectiva, qual dos dois é mais perigoso? Olha, eu já caí de mountain bike, fiz uma cirurgia eu rompi o ligamento acromioclavicular, isso foi em 97, Logo Logo nisso, no né, seu início. pedalar. logo no início. 3 anos já Eu de pedalando. caí, exatamente, eu caí ali na época aquela rua era de chão ali por trás da polícia militar, né? Você Ah, sai, sim, sim. passa ali pelo corta-vento e desvia Pimenteiras? ali, exatamente, Pimenteiras. Tem E um eu segmento caí, ali. é. Comprou um Então, terreno ali, comprou um eu comprei um terreno. terrenaço, Aham, e aham. eu rompi, já caí de ciclismo de estrada, eu já caí mais vezes. Eu só não caí mais vezes de mountain bike porque eu sempre fui mais comedido. É porque eu perguntei isso Faltou. porque, na verdade, são os dois têm o seu perigo Uhum, inerente ao esporte, mas são perigos diferentes. Por exemplo, o mountain bike, você tem a questão do equilíbrio. Tem muita isso. questão do equilíbrio ali, da distribuição de peso na bicicleta, dependendo do terreno que você tá, da inclinação, enfim. Já o ciclismo de estrada, quando você está sozinho, nem tanto. Não estou falando nem de acidente de carro com bicicleta, porque aí isso daí, infelizmente, não tem o que fazer. Mas eu digo de, por exemplo, quando você está treinando em pelotão. Você tem que ter um máximo de cuidado. A outra vez, quando eu caí lá na Baixada, foi aí, devia estar ali. Susto, né? Danado, né? A gente devia estar ali uns 45, 48 por hora. Como é que foi, Gugu? Você não sabe? Não, mas você estava no meio do pelotão? Que Não, depois é que falaram, eu estava no pelotão, a gente estava treinando, fazendo treino para Sim, Guarapari. sim. Eu estava assim, foi o ápice. Eu estava voando, porque eu andava no ritmo de Ronald, de Sagu, de Joás, de Zói, de Coquinho, eu estava andando no ritmo deles. Eles botavam o ritmo, eu E ficava você atrás do estava. pelotão e eu estava andando com eles. A gente vinha, ó, a gente chegava no peão, ó, vamos fazer tempo. E eu vinha com eles do peão até fazendo tempo. E pegando várias coroas.
Não é porque a gente queria pegar a coroa, não, a gente queria Aham. pegar. Então eu estava realmente voando. E a gente foi fazer um treino de 200 quilômetros. Um treino que nós saímos daqui e a gente ia na PRF, ia na PRF da Baixada. da Descia a Baixada, serra Descer a descer a pro serra. Rio. serra, isso. E o treino era até subir a serra de Friburgo e voltar para Nossa Teresópolis. Senhora. E aí a gente tava, o combinado era o seguinte, porque para Guarapari você não quer fazer tempo, você tem que manter um ritmo. Tem que estar condicionado ali E você tem que para manter manter um aquela ritmo, cadência ali, né? exatamente, manter uma cadência de 30 a 35. E aí o 35 Gustavinho, velocidade, né? Não cadência. exatamente, de 30 a 35 Média, km por né? hora, de Aham. média. Essa é uma média para você fazer. Sim. E aí o Gustavinho botou 48,50. Eu fui lá na frente, a 48,50 por hora, falei, Gustavinho, a gente não quer fazer tempo. Uhum. Nós temos que manter um ritmo. Valdo, fala no microfone aí. Aí eu voltei para o final do pelotão, e aí ele de novo, aí ele. Impôs o ritmo dele. Exatamente, porque, por exemplo, o Joás é a mesma coisa, ele quando impõe, ele põe o ritmo do Joás, e você tem que acompanhar. O Gustavinho é a mesma coisa, não tem jeito, isso aí é o psicológico do cara. É, E o, você tem que é respeitar. inconsciente. O cara não faz nem Exatamente, de propósito. Isso, isso. Eu costumo falar até que eles são maconhados, estão cheios de maconha, não é possível que você grita, você berra O e eles cara não te ouvem, não te ouvem. Mas não ouve é porque é o. foco. Exatamente. Aí eu fui lá para trás do pelotão e, segundo o Ronald me chamou. No que me chamou, eu olhei para trás e isso quem estava na minha frente foi o Painho. O Painho deram uma freadinha, que deu uma freadinha. Aí levou. Eu não devia ter olhado para Ronald. Entendi. A tua atenção tem que estar para frente, né? Exatamente. Então eu bati no Paim, o que eu lembro que eu bati nele, a minha roda da frente fez assim, no que fez assim, ela me jogou lá embaixo. Perdeu, tu Então, perdeu, você então perdeu, você, chegou a perder a consciência? Perdi. Perdeu, né? Segundo eles, eu fiquei apagado durante quase um minuto. você então é, capotou, Capotei. literalmente, né? Foi Exatamente, capotei. aquele acidente típico de pelotão. Então, Exa- foi isso que aconteceu. Ah, Exatamente. tá. Foi uma coisa muito perigosa. Eu fiquei apagado durante um minuto. Eles não ficaram preocupados porque o Gustavo viu que eu estava Uhum. com Batimento, né? batimento, Uhum. beleza. E a sorte também que tinha um carro da CRT perto. Entendi. E aí a sorte foi aquela que eu te falei, né? Que eu Uhum. cheguei, eu estava com um protetor bucal. E quando eu cheguei lá no hospital de Saracuruna, veio um médico bucomaxilo, ele mesmo fez os pontos, né? Deu Chegou ponto a cortar. chegou, deu ponto interno e ponto externo, né? Aham. E ele falou, rapaz, você deu muita sorte, porque se você não tá com protetor, Não foi sorte, né? Foi a É prudência, digamos lógico. assim. exatamente, É é. prevenção, né? É o que eu sempre falo, E né? É isso aí, aí. se você não tá com protetor bucal, o teu problema ia ser muito maior do que esse. Eu vou te ser bem sincero, para mim é impossível usar um protetor desse. Eu vou te explicar o porquê. Eu tenho um acidente que eu tive quando infância, eu tenho um dos lados do meu nariz, um desvio de septo, que eu não consigo respirar direito pelo nariz. Então, se você reparar, no pedal eu tô com a boca aberta o tempo todo respirando, que Eu, realmente também, bloqueia. eu também tenho desvio de septo e Uhum. fico com a boca aberta E durante todo como o que você tempo. consegue com o protetor? O protetor ele não bloqueia Não, aqui? não, não, muito pelo Não, você, contrário. você, você, Pô, o então eu falei protetor. mó besteira aqui Não, agora. o protetor, como você vai com ele, você vai se adaptando. É que, na verdade, tem vários tipos de protetores bucais. Tô falando agora da minha área. Sim, pô, eu não Por esperei que você falar isso. coincidência, o protetor que ele estava usando é da empresa que eu tenho, que é a Sport Block, eu que fiz para ele. Exatamente, é. Existem vários protetores. Tem o tipo 1, que é aquele protetor que você compra em loja, de borracha, tamanho único, você bota na boca. Eu comparo como se você estivesse correndo uma maratona, você calça 40, está correndo com tênis 43. Então Aham. aquilo mais te atrapalha do que te ajuda. Então te atrapalha para respirar, para beber água, para você falar, aquilo é um horror. Tem o tipo 2, que é a mesma coisa. Compra em loja, você vai na água quente, bota na água quente, ele fica maleável, você coloca na boca, aperta, ele vai moldar um pouco. E já tem o tipo 3 e o tipo 4 que são moldados, são feitos sob medida. Por isso que não atrapalha em nada. É. O problema do protetor é só um. Em pedal longo, por exemplo, eu A perdi o meu. alimentação, né? Nós temos que, eu vou ter até que refazer, tem que ver se eu acho o meu molde e manda Aham, refazer. aham. Porque no pedal longo, você come mais. Aham. Então você come, aí você, aqui fica ruim. Então eu sempre boto aqui no bretelle por dentro. Acabou de comer,
tomo água, tomo Bochecha, né? E bochecha e bota. boto o protetor de novo, entendeu? É a Uhum. única coisa que atrapalha, mas no restante não. Porque o que que acontece? Eu também passei a usar o protetor, porque o meu dentista, Paulo Fernando, ele viu que eu estava com um desgaste muito grande. Ele falou, não é E tava possível, exatamente. Na hora que tu trincando. faz bicicleta ou na hora que tu faz musculação, tu trinca. É Sim. Então, normal, nos momentos de força você exatamente. Então, aí eu desgaste de aproveitei, cúspide, né? É. aproveitei, né? Falei com o PC, Ah. aproveitei, ele moldou, fez esse molde desse Ah. protetor E para mim. galera, ó, pra quem não sabe, PC, além de ciclista e apresentador aqui do podcast, é dentista De também. cervejeiro. Cervejeiro também. É. É outro mil e uma utilidades. Mas é uma, eu sou da área do odontologia do esporte, né? Então, a gente dessa área preconiza o protetor bucal para mais de 40 tipos de esporte. Todo esporte de ação e de contato que está sujeito à queda, que está sujeito a contato físico, você necessita de protetor. Uhum. Tem ainda uma luta muito grande do ciclista em usar o protetor, justamente, às vezes por ignorância, no sentido de ignorar mesmo o assunto, De né? desconhecimento. Desconhecimento. Aham. Não, não vou usar porque me atrapalha. Nunca nem usou, Como eu não acabei de sabe fazer como aqui. é. Pois é, você não sabe. Mas ele é feito para você. Não adianta que o dele você não vai poder usar. Ele só vai entrar na arcada superior do É Adevaldo. quase um aparelho. Aquele É, aparelho móvel, né? Exatamente, é. cara, ele entra, como tudo na vida, uma questão de você se adaptar, né? Novo, aquela coisa, mas não machuca a sua boca, né? Não é como um aparelho ortodôntico, né? Enfim, mas tem os E benefícios, né? esse acidente para mim foi um baque muito grande, né? Entendi. Adevaldo, a gente já está com o tempo aqui avançado. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho importante a gente tratar desse assunto aqui um pouquinho mais antes da gente finalizar. Cara, para você, do teu ponto de vista, o quão é importante, eu acho importante o pessoal que está assistindo ter noção dessas coisas, o quão importante foi o ciclismo na tua vida, porque você vê, você está com 64, né, que você falou, uma 64, né? pessoa extremamente ativa, uma pessoa que não tem, tem os problemas aí ortopédicos que você já reportou para gente, mas é coisa normal da vida de todo mundo, e você é um cara extremamente ativo. Ou seja, você não tem essa barreira para você. E o quanto que o ciclismo teve importância, porque se você não tivesse uma vida ativa assim, lá atrás, quando você falou que estava com 83 quilos e tal, será que você chegaria nessa idade tão bem como você chegou? Não, eu vou te explicar o porquê. Teve uma vez que eu fui na doutora Marilene, né? Eu tava com bronquitezinho e tal, e ela pegou a minha ficha lá, e ela fazia musculação comigo lá no Comarina mesmo, né? Ela falou, rapaz, você tem que ser estudado. Eu falei, por quê, Marilene? Ela falou, "Ah, tu tem lesão de ligamento? Tu sabia que tu tem desvio de septo? Eu falei, não. Você tem refluxo? Porque tua esposa falou que de noite tu fica. Eu falei, isso é refluxo. E você tem hipotiroidismo. Como é que eu falei, minha filha, eu não sei, eu sei que eu faço, Uhum. e como diz a Taninha, né, a psicóloga, o Mineiro, eu acho que a gente que faz libera o hormônio, e a Tem gente A não dopamina, né? fica dopamina. sem, não fica, não É o que adianta. o João, nutricionista e Falou, triatleta, falou aqui falou, com a gente. sim. Você vicia, né? Você é um viciado. Eu ia É, falar isso aqui agora. Nós em somos os dopamina. viciados. Então, por exemplo, hoje Mas é um vício bom. eu estava ruim, né? Porque eu tô com uma programação para mim, vou fazer o Letap de Campo do Jordão, né? Em dia 24 de setembro. Então, eu já estou com uma programação, já estou programado, já estou com os treinos todos programados para Aham. fazer, já para começar o treino visando o Letap Campo do Jordão, que vai ser o meu último ano na categoria D1, que é a categoria de 60 a 64 anos, e eu faço questão de pegar um pódio lá, então eu vou Vai pegar, trabalhar vai para pegar. isso, eu vou Uhum. trabalhar para isso, é difícil porque a régua está muito alta. Você vê pessoas lá A de galera tá 60 andando dois, forte. 63 anos andando com gente de 30, 40 anos, porque a régua está muito alta, o nível está muito alto. E hoje eu estava ruim, com dor nas costas, não vou. Falei, não, eu vou. O meu treino hoje vai ser de giro. Eu avisei a Joás, avisei a Sagu, falei, ó, o meu treino hoje é giro. Nós vamos sair,
eu vou descer o Fischer com vocês, E vocês, mas depois do Fischer eu vou jogar pro lado. Beleza, o que aconteceu? Descemos o Fischer, aquela loucura que você Aham. sabe, botamos pro lado, eles foram embora e eu fiz o meu treino de giro. Ah, maneiro. Então você tem que se planejar. Não adianta. Esse teu Isso planejamento, você tá, hoje em dia você tem acompanhamento de algum profissional? Porque você não, já tem uma não baita tem. de uma experiência, né? Exatamente. Eu leio muito, vejo várias assessorias, né? O Aham. YouTube. Tem uma assessoria excelente que eu recomendo as pessoas ouvirem, é a Cris da Alta Performance. Acho que eu já vi uns vídeos dela. Muito bom, muito bom. Ela agora fez segundo lugar no Letap Rio. E qual dica que você pode dar para a galera? Que eu sei que você tem com 30 anos de experiência, com essa vontade de aprender, de pesquisar, ou seja, você não tem preguiça para você aprender uma organização de um treino, um método. Qual dica que você dá para a galera que está assistindo aí que quer. O cara quer organizar, até porque eu acho que tem que organizar o treino. Você sair pedalando de qualquer maneira também, eu acho que não é tão Não, eficiente. não é tão eficiente. Rotondo, eu acho que é claro que é caro, mas se ele puder pagar um profissional para fazer uma planilha, É, é o ideal. é. Mas você sabe que a maioria hoje não tem condição de pagar uma planilha. Então, por exemplo, as pessoas não querem andar com a gente, mas as pessoas podem andar com a gente. O nosso grupo é um grupo aberto. Só que às vezes a pessoa chega lá para andar com a gente, eles querem fazer o treino com a gente. Aham. Ele vai começar, já vai ficar na subida do Eu Vale do sei como é que Paraíso. funciona. Mas é o que eu canso de falar, ele pode ficar na primeira semana na subida do Vale. Dali a um mês ele fica no Pós da Prata. aham. Dali a 2 meses ele vai ficar em Cruzeiro. Progressivo, Ou né? seja, a coisa tem que ser progressiva. E eu sempre falo assim, por exemplo, ele tem que escolher algumas pessoas, porque no ciclismo o segredo é o giro. Tem umas pessoas que giram mais e umas pessoas que giram menos. Então, olha para a pessoa que está Uhum. pedalando. Olha o giro da pessoa. Por exemplo, o Gustavo. O cara gira que é uma beleza. Gustavão, não. Gustavo Alves. Girar igual ele é difícil. Um ventilador. Exatamente, mas é um giro certo, E o é teu uma estilo? cadência certa. Tua cadência é A mais ou minha menos. cadência, eu pedalo muito pesado. Já pedalei mais pesado, mas eu agora estou procurando pedalar Você mais no tem, giro. você tem o sensor de cadência? Tenho sensor de Você cadência. acompanha, né? Qual é a tua Exatamente, eu média mais ou menos de acompanho. cadência? Eu, eu, o- os profissionais dão dica que a nossa média de cadência tem que ser de 80 a 90. 86 ali, né? Aquela. Exatamente. Então, você Aham. ficando de 80 a 90 é excelente. É claro que no mountain bike já é diferente. Não, é outro esporte. É outro esporte. É totalmente É. diferente. E a minha recomendação aqui, para o cara que quiser ficar bom no ciclismo, ele tem que fazer ciclismo e mountain bike, que um complementa o outro. Pô, com certeza. Com certeza. Que a gente tá com o tempo já está se esgotando. Você falou essa coisa da Se planilha. esgotando, já esgotou É, muito já. tempo. Então, assim, ele falou essa coisa da planilha, mas eu queria que você deixasse um recado aí, como estímulo e tudo, o pessoal que quer começar a pedalar, independente de idade, sabe, de sexo, porque a gente, né, a gente falou isso, o ciclismo cresceu muito em função da pandemia, as academias fecharam, mas tem aquele cara, pô, será que eu compro bicicleta? Não compro? Poxa, eu vejo o cara pedalando, será que eu consigo? O que que você poderia falar para Por esse exemplo, povo aí? O eu que que você... participei do Tudo Rio, né? Fiz prova, fui bicampeão na Copa Rio de Ciclismo, né? Na minha Uhum. categoria. Fui vice-campeão estadual, fui campeão estadual. Fui o Letap em Campo de Jordão. No primeiro ano da categoria D1 fiz segundo lugar, já fiz dois primeiros lugares. Ano passado, devido ao problema no meu ombro, sétimo lugar, mas esse ano eu vou fazer um planejamento e pegar lá. Mas acordou, tem que ter um planejamento. Eu vou fazer, eu quero fazer. Acordou, dá um pulo da cama. A gente acorda, tu sabe, é Uhum. 12, 13 graus. É, tá É. Semana aquentando. retrasada Isso quando tá quente. nós pegamos 3,7 na estrada. Os Foi. caras falam assim, pô, mas tu é maluco. Não é que seja maluco. É o ciclismo, o mountain bike, ele tem um segredo. É o segredo. Chama-se chá. Chá de Chá selim. de selim. Quanto mais você andar, mais. Então, Uhum. acordou, não tem essa de dar um beijinho na mulher. Não, acordou, já bota.
o cobertor, já levanta, já vai, escova os dentes, faz, né, Aham. ali, Um vai fazer teu café e. café e, ó, pau, se alimenta Aham, corretamente, aham. né? Porque é verdade, né? Aqui em Teresópolis, Não, você, pleno sábado, você acordar. Às vezes, eu acordo 4 da manhã, porque para eu tomar um café e sair na hora certa, né? Você acordar 4 da manhã, no frio que tá, a cama É, quentinha, e é você difícil, sair, não, você tem força de pô, que, a vontade. com tentação força é, de né? vontade, entendeu? Fala assim, eu vou pedalar para emagrecer. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que pedalar porque você vai se sentir bem. Uhum. Olha, você Mas o fica, resultado vem. o resultado vem e você fica uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. É uma terapia, É né? uma Não, olha terapia. só, eu discordo só de uma coisa. Você fica mais calmo e mais tranquilo no dia que você consegue treinar, porque o dia que você não consegue treinar por algum motivo, Você fica de mau humor. você É. fica de mau humor. Fica. Fica devendo alguma coisa durante o dia, né? Fica devendo alguma Fica, coisa, fica, mas fica, fica. Mas, e mas é um esporte aberto a todos, né? não, com É um certeza, é um Uhum. esporte, é claro, né? Os equipamentos são muito caros, É verdade. Mas hoje eu acho mas que isso todo não esporte impede está. que o cara, o Compra uma garoto, bicicleta baratinha e começa a pedalar ali. exatamente, isso não é impedimento, meu Uhum. amigo. Até porque venhamos e convenhamos. é, A gente vai começar a ver muita diferença no equipamento quando você já alcança um certo nível no esporte. No início, É você tudo pode pegar igual. uma bike de carbono com uma roda mais top que tiver, e assim, com certeza vai ser melhor do que você andar, a experiência do que você andar numa bike de ferro, de alumínio. Mas, cara, se você for ver, a pessoa consegue fazer o mesmo treino com as duas bikes. No Consegue. final, né, buscando às vezes até uma coisa própria, a pessoa quer ter uma bicicleta de carbono, ou às vezes aquilo dali vai fazer uma diferença para ela na performance depois que ela alcança um certo nível. A primeira volta de São José que eu fiz, eu tinha uma bike de carbono, a minha Scott, que eu não vendi, né, de carbono. O Felipe, o Felipe de que anda de bicicleta, ele foi. Felipe tinha uma. Felipe, sobrinho do Caniço? O índio Não, Felipe de Alessandro, Felipe Matos, não é, Então, ele é sobrinho do esse vídeo que é Caniço. nisso? Uhum. não é índio o apelido dele? Acho que é Não índio. sei. Não, não. Ele fez com uma bicicleta de mountain bike. Ele chegou na minha frente. Pô, mas ele, Claro cara, que ele era como mais é que anda novo e muito? Uhum. tal, Não, mas ele anda bem também. então, e isso não é motivo, cara. Que eu tenho uma Monark, você tem uma bicicleta de carbono. Não, dá diferença, dá. Mas se o cara quiser, ele vai. Ele Uhum. vai evoluir da mesma forma. Essa que é a Exatamente, verdade. exatamente. Então dá para a pessoa começar a treinar, Dá. dá para brincar Sabe o que aí. que eu acho legal no ciclismo também? Que não é igual aquela coisa. Eu sempre joguei bola a minha vida toda, né? Você tá falando também. Então. Futebol tem que juntar 10 cabeças pra jogar e não sei o quê. Bicicleta não sei de ninguém. Pega a tua bicicletinha, É. acordou, botou, deu aquele girinho e pronto, Meu, acabou. meus treinos de domingo eu faço questão de fazer Uhum, sozinho. uhum. Eu tô O treinando a meu maioria das vezes regenerativo. sozinho É por bem conta do democrático, horário. né? Um Agora, esporte bem é democrático. claro que, veja bem, o treino de domingo regenerativo, a minha sugestão é que você faça sozinho. Mas o treino, por exemplo, terça, quinta e sábado, você faça sempre com um grupo. Tipo Porque um você. chá, né? Exatamente. Porque, veja bem, você treinando sozinho, você não tem parâmetro. É, isso eu já percebi. Você não tem parâmetro. Não tem jeito. Você querendo ou não, o teu parâmetro vai ser a pessoa que está na tua frente. Uhum. E quando você tá sozinho é você mesmo, teu É. parâmetro, então tu fica um pouquinho perdido. Aí você olha pro Garmin, olha, falta uma velocidade, mas não adianta. Você não vai progredir. Não evolui. Devolto, Você não vai evoluir. Verdade. ó, vamos finalizar, porque já tá bem longo, o É, Badini tá Já foi. balançando a chave ali para ir embora, nosso diretor. hum. E, cara, mas antes, te agradecer muito a tua presença. Não deu pra gente conversar sobre tudo que a gente combinou que a gente ia falar. A galera de casa aí que assistiu, eu tenho certeza que a maioria conhece o Adevaldo e sabe que o cara tem uma baita experiência que não deu realmente o tempo, mas a gente está tentando fazer um formato um pouco diferente do programa para ficar uma coisa mais dinâmica. Lembrando que hoje não é ao vivo, né? Na maioria É, das outras vezes foi ao vivo. para o pessoal entender, a gente está fazendo o programa gravado, tá? A gente vai levar ao ar amanhã, quarta-feira, já vai estar aí, quando vocês estiverem assistindo, vocês vão ver que é uma quarta, mas estamos gravando antecipadamente para a gente tentar fazer uma coisa diferente, e até porque minha filha tá para nascer, Ele vai ser papai, nasce quinta-feira. quinta-feira ela nasce,
ou antes, então a gente tem que ter essa, essa balança aí para a gente poder, se acontecer alguma coisa aqui, a gente interromper a gravação e não Ah, interromper uma é isso aí, live. verdade, verdade. Mas vamos ver como vai ficar esse projeto, galera. E eu agradeço muito a audiência de vocês, mas antes, agradecer o Adevaldo e dizer o seguinte, cara, fala aí pra gente as suas redes sociais, fala pra gente os É, teus eu contatos. que agradeço o convite. Foi muito bom, muito legal. O papo foi assim, correu rápido, né? Uma coisa Solto, mais né? Tranquilo, né? solta, Já tá quase exato. o dobro do tempo que a gente falou que ia fazer. Não, meu Facebook tá lá, e quem quiser, já sabe. Terça, quinta e sábado, 7 horas no posto ali da Renault. É só chegar lá com a gente. Nesse início agora de julho, não vão me ver, quer dizer, andando no pelotão, que eu vou, tem que sempre andar em Z2, Z3, mas a partir de agosto, projeto Letap Campos do Jordão, Bacana, bacana. tá lá. Isso aí, nós temos que viver de desafios. Ah, com É isso que certeza, move, né? cara. Com Isso é que move a certeza. nossa Você vontade é de uma parada acordar que eu falo cedo, sempre isso, cara. de acordar 5 e Pô, 45 da manhã, você tem que ter uma e metazinha você pra bater, tem né, que cara? ter, não tem jeito, cara, não tem, você tem que botar um desafio e você tem que se programar, né? Pro- Se planejar para poder fazer esse desafio da melhor forma possível. Mesmo que você se planejou, por exemplo, fazer essa prova que eu quero fazer em Campo de Jordão. Mesmo que eu não ganhe o primeiro lugar ou que eu não suba no pódio, mas eu chegando lá e fazendo a prova, eu já sou um vencedor. São quantos km Com nessa aí? certeza. Lá em Campo de Jordão são 110 com 110. 2.500 de Tem altimetria. serra, né? Bastante. Como disse a Taninha nessa prova que nós fizemos agora lá em Miguel Pereira, Aham. é a prova que o cabrito está correndo. Mas isso daí não é dificuldade pra galera de Terê, não, porque Não, com a não, altimetria que a a gente gente já já tá está acostumado, já acostumado. está É Essa verdade. aqui é acostumado. verdade. Edevaldo, obrigado pela presença, PC. Parabéns, cara. Um abração. Obrigado aí pelo Obrigado convite, obrigado por mesmo tudo mesmo. aí. Valeu, gente. Foi bom demais. Mineiro, parabéns. E o neném, quinta-feira, põe uma coisinha aí na sua cabeça. É um presente de Deus. Com certeza. Verdade. Vai alegrar Com você, sua certeza. esposa vai ser uma benção. É uma benção, uma É um benção. pedacinho de vocês dois. Exatamente. É Tu- um legado. É. Quinta-feira, E Pietra tá aí. Pietro tá aí. É isso aí. Galera, depois Um dessa, a abraço para gente todos aí. encerra. Valeu!